Programa Bacana. Oferecimento. Aspeb Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. Jade Estética e Beleza. Um toque precioso em sua beleza. Status Construções. Status Marcos Empreendimentos que marcam Belém. Líder. Você é líder do líder. Eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. Big Ben, sua saúde é um Big Ben. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Meus amigos, boa noite. Eu sei que estão hoje bem curiosos. O Marcelo Marques não está aqui, então o Bacana Entrevista é comigo, com Vanessa Vasconcelos. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui em nossos estúdios Carlos Bordalo, deputado estadual já iniciando o terceiro mandato, natural de Corralinho, ou seja, Marajoara, paraense da Gema, que vai estar hoje dando o ar da sua graça aqui no Bacana Entrevista. Carlos Bordalo já foi vereador de Belém em 2004, administrador regional do Distrito da Sacramenta, secretário municipal de Economia durante o governo do Povo e coordenador do Banco do Povo. Antes disso, foi assessor da FETAGRE, da equipe técnica da FASE e do Movimento pelo Direito de Morar. Hoje, já no seu terceiro mandato, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Pará. Carlos Bordalo, deputado estadual. Mas também está comigo aqui como convidados, Carlos Mendes, com 38 anos de estrada como jornalista e correspondente do Estadão de São Paulo, e o senhor Wilson Oliveira, que é presidente da Aspeb Benefícios. Carlos Bordalo, casado, avô de 2 netos, pai de 4 filhos. Eu estou muito curiosa que esse final de semana foi um final de semana muito movimentado no país inteiro. Você que é do Partido dos Trabalhadores, a gente está querendo saber como está o sentimento interno dentro do partido com toda essa movimentação anti-Dilma que está assolando o país. Boa noite, Vanessa. Minhas referências ao Marcelo, que não pôde estar aqui, mas eu tenho certeza que esta banca está conduzida por uma pessoa que, além de ter competência, tem uma simpatia irradiante. Você foi vereadora comigo, eu sei do que se trata. Quero agradecer o espaço e dizer que o PT está acompanhando com muita naturalidade, com muita serenidade o que está ocorrendo no país. É preciso entender que após 12 anos de um ciclo governamental, nós estamos precisando realizar um pit stop, ou seja, uma parada para acertar as contas públicas, para preparar as condições estruturais para um novo ciclo, porque os recursos públicos não são infindáveis. Eles precisam, evidentemente, a cada etapa, serem perfeitamente reorganizados. Isso trouxe algumas dificuldades ao país, acompanhado da maior crise hídrica da nossa história, que atinge os reservatórios que produzem a energia nas nossas hidrelétricas. O presidente Lula, como um homem de visão, quando ele recebeu o governo após aquele racionamento, aquele apagão que tinha havido no país, ele determinou a instalação de usinas termoelétricas, que são usinas movidas a diesel, são mais caras. Mas qual é a opção? Enquanto você não tem energia, é preferível ligar as termoelétricas e ela se tornar um pouco mais cara do que deixar faltar energia no país, pararem as fábricas, pararem a produção. Por isso você está sentindo um evidente desconforto na sua conta de energia. Ao lado disso, os combustíveis ficaram por um longo tempo sem serem alinhados no país para que a crise econômica não se agravasse, fosse preservado empregos. Mas também é preciso alinhá-los para que, evidentemente, a Petrobras não sofra prejuízos
imensos, e ao lado disso se descobriu e passou a se investigar o maior escândalo de corrupção na maior empresa nacional. E só foi possível isto porque hoje o país tem suas instituições funcionando, tem um Ministério Público que não é tutelado pelo Executivo e tem um Judiciário que também está atuando. E uma Polícia Federal que foi fortalecida e que tem liberdade operacional. Evidentemente que isto, acompanhado de uma eleição polarizada, onde uma nova oposição emergiu no país, e esta oposição brasileira ela está adotando o mesmo perfil das oposições na região. Se você acompanhar, aqui no Brasil agora está se adotando os mesmos métodos da oposição venezuelana, da oposição boliviana, da oposição equatoriana. E o mais preocupante aqui, porque se a oposição ficasse neste nível de acirrar mais o combate ao governo, que é normal, é a incorporação do chamado golpe paraguaio, né? Que já foi efetivado aqui no Paraguai. Mas estamos vendo com naturalidade, com serenidade, faz parte do jogo e nós temos que saber lidar com isso e reagir, evidentemente. Como você bem disse, Carlos, me parece que a sensação de indignação tomou conta da população brasileira, que tão logo iniciou o novo mandato da presidente Dilma, explodiram todas essas notícias de corrupção, de desvio de dinheiro público, etc. Então, assim, você como cidadão brasileiro, como você se sente? Não fale agora como militante do partido, mas como cidadão brasileiro. Não, no que concerne a corrupção, indignado, né, Vanessa? Qualquer brasileiro tem que estar indignado, porque se há algo que é intolerável, é a corrupção. Mas nós estamos aqui lidando também com um jogo em que nem toda a verdade é dita. E, portanto, nesta indignação e nessa descoberta, a partir das investigações que estão sendo realizadas, não tem mais engavetador-geral da República, não existe mais nenhuma possibilidade de alguém se sentir protegido, como tinha no passado. Evidentemente que a sensação parece que a corrupção aumentou. Não é que a corrupção tenha aumentado, ela agora é investigada, né? Mas no que concerne as outras coisas, e mesmo nesta, me parece que há uma clara intenção de alguns setores de criminalizar o PT, como se a corrupção tivesse começado com o PT, ou o PT tivesse inventado a corrupção. O PT não inventou a corrupção e nem começou com os governos do PT. E, por fim, evidentemente que cabe interpretar um pouco esse fenômeno, linkando isto com o interesse que vinha da eleição, né? Que vinha da eleição. Então, as coisas realmente foi uma convergência bastante delicada de fatores que provocaram uma certa turbulência no início do segundo mandato da presidenta Dilma. Eu entendo também, Bordalo, que é uma crise do PT, porque o PT está no poder. E o PT, estando no poder, quando estourou esse escândalo, ele passou a ser o alvo preferencial, justamente porque ele tinha os mecanismos para evitar o que aconteceu na Petrobras e não teve capacidade de evitar isso. Até porque alguns dos seus dirigentes estão declaradamente envolvidos nisso, junto com o PMDB e com o PP, que numericamente tem o maior número de envolvidos, mas teve a disponibilidade de menor número de recursos desviados da Petrobras. E eu vou mais além, eu acho que essa crise é uma crise política também, de representatividade dos partidos políticos. Esse modelo político que nós temos no país já cansou, e a sinalização maior disso aconteceu naquelas manifestações de julho de 2013, aqueles movimentos espontâneos. Agora eu não sei se os movimentos que vão para a rua são tão espontâneos assim, mas naquela época os movimentos foram espontâneos. E eles sinalizaram de que muita coisa estava errada, queria-se uma reformulação nos quadros nacionais, no governo, na política, na representatividade política, a representatividade parlamentar altamente questionável. E esses sinais não foram entendidos pelo governo.
E a crise só fez se aprofundar e desembocou nisso que nós temos hoje aí, né? Com essas manifestações ocorridas no domingo, na sexta-feira. Então, os sentimentos afloraram, há um radicalismo de todos os lados, né? Eu vejo, até com certa preocupação, o clima até passional que se vê, né? De direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda. Quer dizer, esses que estão na topografia política, né? Cada um querendo, na verdade, depor o governo. Eu acho que a deposição é uma palavra muito forte, porque nós temos um governo que, com todos os seus defeitos, ele foi eleito democraticamente. Então essa regra, eu acho que é básica, ela tem que ser respeitada. Uma coisa é um golpe militar, como se fala hoje, e aqueles que falam e que pregam tanto o golpe militar, não tem sequer a noção do que seja um golpe militar, quem viveu isso. A gente sabe como isso começa, mas não sabe como termina. E muitas vezes, no Brasil ainda não aconteceu isso, termina com banho de sangue, como o mundo já exemplificou. Então, tudo isso hoje a gente vê com muita preocupação. É verdade, Carlos. E tem um elemento que eu quero agregar, que é o problema do financiamento político no Brasil, atividade de campanha no Brasil. A meu ver, elas compõem um fator extremamente estrutural desta crise de corrupção. O financiamento privado de campanhas está despolitizando a política, se constituindo num veneno que está envenenando as elites políticas e envenenando o eleitor. As elites políticas precisam ir cada vez mais à cata de dinheiro e o eleitor acaba se acostumando a receber dinheiro para votar. O anormal hoje em dia é não dar dinheiro para eleitor. Agora, para além da fumaça, nós estamos muito seguros que os ajustes que estão sendo promovidos no país já começam a dar resultados rápidos. O superávit primário brasileiro, em janeiro e fevereiro, já alcançou 1/3 daquilo que é a meta de superávit por ano. A atividade industrial já começa a revelar uma reação em 6 regiões metropolitanas. A presidenta sinalizou uma semana atrás que, na previsão dela, no último trimestre desse ano, a economia brasileira já estará apresentando um desempenho positivo, o que num quadro de crise internacional muito grave. A Alemanha está registrando hoje uma taxa de desemprego maior que a brasileira. Na Espanha, tem filas de pão para pegar pão. A Grécia atravessa uma crise há muito tempo. Portugal está numa crise muito grande. Então, portanto, nós temos muita segurança que, do ponto de vista da gestão do governo, nós vamos alcançar resultados muito rápidos. Por outro lado, nenhuma obra parou no país. Todas as obras estruturais estão em andamento, do ponto de vista das ferrovias, dos portos, das refinarias, do ponto de vista da transposição do Rio São Francisco, as obras do PAC, do Minha Casa Minha Vida. É um ajuste que está sendo feito preservando conquistas. Os programas sociais não sofreram nenhum tipo de redução. A Bolsa Família está garantida e o paraense pode ficar tranquilo, porque no nosso estado, Carlos, 3.200.000 paraenses são protegidos pelo Bolsa Família, de uma população de 8 milhões. Então, portanto, é evidentemente um momento bastante tenso, como bem registra com precisão o Carlos. Há uma radicalização maior no país, não é? Porque também está se modificando a estrutura econômica e social brasileira. Nós estamos lidando aqui com problemas de ordem política, de ordem conjuntural e de gestão, mas de ordem simbólico-cultural, ideológica. Existem camadas da sociedade brasileira
que não admitem determinadas mudanças no seu cotidiano. Isso tem levado a comportamentos mais radicalizados, não é? Portanto, é um momento também de reencontro do país com uma nova etapa e eu espero que, o mais rápido possível, o país encontre sua normalidade e tem um fator que pesa muito forte também nessa turbulência, que é a crise no Congresso, da representação política, como bem lembrou aqui o Carlos Mendes, e que eu espero que as lideranças do país consigam se entender, não é? Porque é hora de todos, sem abandonar suas diferenças, pensar um pouco no Brasil, pensar um pouco no povo brasileiro e tentar uma saída que seja positiva para o país. Ainda tem uma questão que eu acho que é pertinente nesse momento, né, de confusão, é a questão da credibilidade, Bordalo. Você falou que tudo está funcionando, eu tenho alguns números que provam que não. Por exemplo, aqui no Pará, você falou que o PAC, as obras do PAC, aqui no Pará não chega a 20% o percentual de obras em andamento. Sim, mas que começaram. Por quais motivos, eu não sei. Então a questão é de credibilidade. Não, aquelas que começaram estão em andamento, que foi o que eu falei. Realmente tem obras que não começaram e não foram concluídas. A grande maioria, mais de 70%. Então, a questão é, se a presidente Dilma não conseguir subir no patamar da credibilidade agora, nos próximos 2 ou 3 meses, a tendência é, mesmo com o nível de emprego garantido, ainda tem o problema, o fantasma que está assustando todo mundo, a dona de casa, o taxista, o bilheteiro, o sorveteiro, que é a inflação. Se a inflação continuar subindo como está, e o patamar da credibilidade da presidente continuar descendo, despencando como está, a tendência é o governo enfrentar uma crise séria, Bordalo. Com certeza. Séria, que a gente não sabe qual desdobramento. Não temos será. dúvida disso, tanto que estamos trabalhando para serenar os ânimos no plano da política. Nós estamos trabalhando, é preciso que a população saiba, eu abri um debate esses dias na Assembleia Legislativa, Carlos, sobre reforma tributária. Mas a gente vai já falar sobre Pois isso não. no próximo bloco. A gente vai chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta.